Olá, bom dia, muito prazer. Com um prazer inenarrável. E nós estamos mais uma vez aqui, gravando essa série de vídeos de doutrinas cristãs, teologia, filosofia, religião, seitas, heresias. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu sou formado em teologia e ensino religioso. Eu gostaria de falar um pouco dos muitos vídeos sobre uma religião. Eu estudo religião há 15 anos, sobre a maçonaria. Maçonaria, o termo maçom tem a ver com, é um termo francês, maçom é pedreiro. Uma vez que o início da maçonaria surgiu a chamada maçonaria primitiva, né? Existem várias divisões da maçonaria, né? A primitiva, a operativa e a especulativa. Depois da Revolução Francesa, do Iluminismo, né? Do materialismo, surgiu o espiritismo, que surgiu no século XVIII e XIX, início do século XIX. Então a maçonaria ganhou um cunho mais filosófico, doutrinário e especulativo, visto que alguns dizem que não é uma religião. Bom, eu não concordo com essa opinião, respeito, mas para mim a maçonaria é uma religião também, mas também é uma filosofia e uma doutrina filosófica, científica e religiosa. É uma associação de pessoas, de homens, filantrópica, né? De pedreiros. E a maçonaria quer dizer construção. A franco-maçonaria, que prega o aclassismo, né? O espírito filantrópico, a igualdade entre os homens e os lemas propostos na Revolução Francesa e no Iluminismo: igualité, fraternité, liberté, igualdade, fraternidade e liberdade, né? Um dos objetivos da maçonaria é promover o desenvolvimento cultural, moral, ético e espiritual, e promover o bom caráter, os bons costumes, família, valores cristãos na sociedade. Há instituições da maçonaria como as chamadas guildas, né, na Inglaterra, Compagnonnage na França e Steinmetzen na Alemanha. E lá, no surgimento do feudalismo, né, mercantilismo, na Revolução Francesa e todas as áreas da história da humanidade, a maçonaria esteve envolvida. Segundo as fontes, pessoas amigas maçons e fontes históricas, documentos que eu consultei, tá ok? Não sou maçom, já fui convidado para ser e não quero ser. Tem uma pessoa da minha família que é maçom. Bom, o lema da maçonaria é amor fraternal, alívio e liberdade, né? Liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade para promover o bem comum, promover as crenças, né? A religião, a fé e a crença religiosa do indivíduo. Basicamente, há ritos da maçonaria, por exemplo, o rito escocês antigo e aceito, o rito de York, o rito
adoniramita, o de Mênfis, o rito de Schroeder e a ordem de Molay. Alguns acreditam que a maçonaria tem, na chamada teoria da conspiração, envolvimento ou um braço no movimento Illuminatis. Bom, e outros têm a ver com outros segmentos de religião, por exemplo, o catolicismo, o budismo, o espiritismo kardecista. Há valores ali. E os livros, textos, a maçonaria não tem um fundador específico. Conta a tradição histórica que foi de Molay, entre outros aí que fundaram a maçonaria. Alguns falam que a maçonaria veio do templo de Salomão, Irã Abif, que foi arquiteto do templo de Salomão, rei de Israel. Outros falam que a maçonaria veio do Egito, outros da Grécia. Não se sabe verdadeiramente a origem da maçonaria. Ocorre que, tradicionalmente e comprovadamente, a maçonaria surgiu no século XVIII, na Inglaterra, na França, né, e alguns países da Europa. E o livro-texto da maçonaria, eles acreditam em alguns textos de algumas religiões. A Bíblia é um deles, por exemplo, o Rig Veda do budismo, os Upanishads, né? O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, a tradição, o catecismo da Igreja Católica. Então, a maçonaria não adota apenas um livro religioso ou livro de religião, tá ok? É uma crença universalista que ela visa a salvação, o bem comum e a perfeição universalista. Existe a ala feminina da maçonaria, apesar de que a maioria dos homens são membros da maçonaria ou loja maçônica, né? Onde se reúnem em datas específicas. Mas existe, por exemplo, as filhas de Jó, né? O círculo do arco-íris, ala feminina da maçonaria. Ela tem símbolos, como toda religião, né? Ou agremiação filosófica e religiosa, ou doutrina. Ela tem passes, ela tem códigos, código de mão, gestos, né? Para os maçons se comunicarem. Existe basicamente a divisão, né? Ou hierarquia da maçonaria, por exemplo, o neófito, o aprendiz, né? O companheiro e o mestre ou grão-mestre, que é o supremo, é o chefe da loja maçônica. Bom, a maçonaria também prega o amor, a caridade, a fraternidade e o cuidado mútuo entre os seus membros, né? Entre os mais símbolos e objetos de culto da maçonaria a régua e o compasso, a letra G, né? Ou as iniciais Gadu, significando grande arquiteto do universo, né? Por exemplo, o rito de Orc. Há graus da maçonaria ou hierarquias, que vai do 1º grau até o 33º grau, né? E o último posto da maçonaria é o supremo grão-mestre. É uma sociedade discreta, secreta, o cunho filantrópico e filosófico, né? E prega a união entre os membros, onde o Salmo 133, né, é um dos seus símbolos, textos e lemas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né?
Então é a união e prega também a fraternidade entre seus membros, o amor fraternal, amor mútuo e o ecumenismo, né? Agregando outras seitas, outras doutrinas filosóficas, políticas e religiosas. E tem, no elevado grau, eles adotam 3 deuses chamados Jabulon, né? Jeová, Adonai, Abaddon e Baal. E uma divindade, ou um símbolo maçônico, o bode hermafrodita Baphomet, né? Metade cabra, bode, metade mulher, metade homem, né? Onde os símbolos é o fálon masculino, né? A espada, régua, compasso, o plumo, a pedra bruta, significa o neófito que está interessado a ingressar na maçonaria. E um dos seus lemas, quando você entra geralmente é convidado para entrar numa loja maçônica, uma pessoa pergunta do outro lado: a que vieste tu, profano? E a pessoa, o neófito, ele tem que responder: eu vim em busca da luz, a luz da maçonaria, luz maçônica. Então é tirada metade da sua roupa, seus objetos de metais, né, prata, moedas e outros mais, vai colocada uma venda nos seus olhos para renunciar, e é ficado numa sala ali, né, com um crânio simbolizando a morte, a transmutação, a reencarnação, e as paredes são decoradas com símbolos específicos, o delta, né, o triângulo, o olho no central, o olho de Horus, o olho que tudo vê, né, e a letra G, simbolizando o grande arquiteto do universo, o Gadu, né, o grande geômetra ou arquiteto, ou fiturgo ou demiurgo que plasmou o universo ou criou o universo, segundo o conceito maçom, tá ok? Segundo as fontes também que eu consultei. Depois eu vou passar as referências bibliográficas sobre cada religião que eu consultei, tá ok? Um abraço a vocês, que Deus abençoe. Seu irmão Fabrício Barreto Gonçalves. Estou também no Twitter, no Facebook e no YouTube, tá ok? Um abraço aí e a paz do Senhor. Shalom Aleichem.